consultor de assuntos nucleares do governo belga, andou metido no trabalho com um curador que impunha as mãos sobre um pedaço de carne fresca. Esse tratamento parecia preservar a carne, que não se decompunha nem se deteriorava pelo espaço de um mês, embora não fosse refrigerada. A responsável por isso era uma espécie de energia X. Seria, acaso, a mesma energia que os Kirlians haviam fotografado jorrando das mãos do coronel Krivorotov? Na URSS, o Dr. Pedro Kapitsa, filho do famoso físico que aperfeiçoou as bombas atômicas de hidrogênio da Rússia, interessa-se pelo estudo desse fator X, mencionado pelo Dr. Erren. Encontramos o Dr. Kapitsa em sua sala no Instituto de Problemas Físicos de Moscou. Ainda não iniciamos nenhuma experiência com esse fenômeno, disse-nos Kapitsa, mas estou muito interessado por esse tipo de pesquisa porque estamos começando a encontrar problemas dessa natureza em várias áreas de pesquisa científica por aqui. O estudo kirliano do corpo energético conduziu a fatos inesperados e promissores em outra forma de medicina, talvez ainda mais insólitos para nós do que a cura psíquica. Os russos atulharam a nossa bagagem de livros sobre acupuntura, sistema chinês de medicina que tem séculos de existência e realiza curas com agulhas. É importante, é o que há de mais recente na pesquisa da ESP, disseram-nos os russos. Talvez se tratasse de uma grande revolução, mas a única resposta que obtiveram de nós foram os nossos olhares atônitos. Não sabíamos da medicina chinesa mais do que o nome, que, aliás, demorou para acudir-nos à lembrança, enquanto os russos forcejavam virilmente por dizer-nos em inglês. Há uma conexão importante entre os buracos chineses e a ESP. Parece existir, no domínio da aura, do corpo energético e talvez da telepatia, uma conexão entre a acupuntura e a ESP. É uma estranha história. Os pedaços desse fantástico quebra-cabeça começaram a ajustar-se na década de 1950. O corpo energético e a acupuntura. O Dr. Mikhail Kuzmich-Gakin, cirurgião de Leningrado, olhava intensamente para as miríades de desenhos de luzes que se despegavam da mão de Kirlian e da sua sob o impacto dos campos de alta frequência. O Dr. Gakin leu um artigo sobre os Kirlians na Gazeta Literária em 1953. Qualquer coisa na fotografia que acompanhava o artigo fez uma ideia pulsar-lhe no cérebro. Determinou fazer a longa viagem a Krasnodar, a sudeste da Crimeia. Os Kirlians mostraram a Gakin fotografias do corpo de um homem que parecia um carnaval de luzes. O seguir, no campo de alta frequência, Gakin assistiu a um espetáculo inacreditável de fogos de artifício em suas próprias mãos. Grandes canais de relâmpagos roxos cintilavam, turbulentos. Havia luzes silenciosas vermelho-amareladas e azuis, que se diriam estrelas anãs. Parecia haver depressões em forma de crateras das quais não irrompia lava ardente, mas um resplendor como de luzes árticas. Dir-se-ia que algumas dessas luzes se projetavam no espaço. De onde vem essa caravana de luzes? Para onde vai? Perguntou Kirlian a Gakin. Porque as luzes vermelho-amareladas e as luzes azuis são sempre parelhas. E porque têm tamanhos diferentes. Porque os grandes clarões são roxos. Esse colorido panorama de luzes deve obedecer a alguma lei. Talvez os mistérios da natureza viva estejam codificados nas cores dessas luzes. Gakin pôs-se a matutar. Seriam os clarões eletricidade dos nervos. Mas a sua localização não correspondia às terminações nervosas da pele. De mais a mais, os mesmos clarões eram emitidos pelas plantas e as plantas não possuem sistema nervoso. Não parecia haver diferença entre as células que brilhavam e as que não brilhavam. Os desenhos de luzes que ele viu no corpo humano recordaram-lhe uma coisa com que topara na China. Como cirurgião-chefe na frente de Zabaical em 1945, o Dr. Gakin vira médicos chineses curar moléstias que sempre reputaram incuráveis, artrite reumatoide, epilepsia, tipos de surdez. Os médicos usavam a antiga forma chinesa de medicina, a acupuntura. Em seu livro Hiroshima, Joner se refere que a acupuntura cura até os efeitos da radiação nuclear. Como funciona ela? Perguntou Gakin aos chineses. Uma energia que denominamos força vital, ou energia vital,
Circula pelo corpo seguindo caminhos específicos, disseram-lhe os chineses. Essa energia vital pode ser extraída de 700 pontos da pele, assinalados há milhares de anos. Os chineses inseriam finas agulhas nesses pontos para corrigir desequilíbrios no fluxo da suposta energia primária e, assim, aparentemente, curavam a moléstia. Veja bem, acentuaram eles, estes 700 pontos da pele estão em comunicação com órgãos situados profundamente no corpo e com todo o estado mental e fisiológico da pessoa. A mudança do fluxo de energia nesses pontos muda a energia vital nas profundezas do corpo. A dissecção não revelava traços dos caminhos da chamada energia vital. Aquilo não tinha sentido para Gaquin, que estudara a medicina ocidental. Mas uma coisa tinha sentido. Os pacientes melhoravam. Ele estudou acupuntura, experimentou e viu que dava certo. Nos últimos 20 anos, milhares de médicos soviéticos e europeus experimentaram acupuntura e estão empregando atualmente. Na minúscula salinha dos Kirlians, enquanto olhava para as fotografias de um ser humano submetido aos campos de alta frequência, Gaquin teve a impressão de que o seu palpite valera a pena. Os lugares em que as luzes mais brilhavam pareciam corresponder aos pontos de acupuntura que os chineses haviam assinalado em priscas eras. Gaquin sentia-se emocionado. Era até possível que o descobrimento de Kirlian proporcionasse a primeira confirmação científica desse sistema de medicina que tinha 5.000 anos de existência. Talvez houvesse também uma relação entre os canais de luz transbordante vistos pelos Kirlians e os caminhos da energia vital descritos pelos chineses de outrora. Os Kirlians também estavam intrigados. Com as suas ideias insólitas sobre a natureza do corpo humano, a medicina chinesa talvez conduzisse à teoria global de que eles precisavam para reunir num bloco as suas muitas e aparentemente desconexas descobertas. Os Kirlians aprenderam muita coisa sobre acupuntura. E nós também. Veja o apêndice A9, depois de compulsar obras russas, francesas e britânicas sobre o assunto. Começamos a compreender melhor por que os nossos amigos russos se achavam tão excitados com a acupuntura, e por que supunham poder, através dela, chegar a uma compreensão mais perfeita do descobrimento kirliano e de certos fatos psíquicos. Poderá a acupuntura, por exemplo, explicar as diferentes cores dos barões que eles veem saindo de uma coisa viva. No dizer dos chineses, o corpo do homem tem duas espécies de energia, a elétrica e a vital. A energia vital não é eletricidade, mas comporta-se como se o fosse. À semelhança da eletricidade, ela adquire polaridade positiva e negativa. Será isto uma pista para as duas cores básicas, o azul e o amarelo avermelhado, que apareciam nas coisas vivas fotografadas pelos Kirlians? Consoante a opinião de alguns russos, a acupuntura ajudará a revelar o significado médico das fotografias dos Kirlians com maior precisão do que o estudo geral da aura. Sustenta a medicina chinesa que os pontos da pele estão ligados, por meio dos caminhos da energia vital, aos órgãos internos. Um ponto, por exemplo, na parte interna da ponta do dedo mínimo da mão direita fica no caminho da energia que conduz ao coração. Esses pontos parecem manifestar-se nas fotografias de Kirlian como clarões de luz brilhante. Se a intensidade, a cor e a localização dos clarões puderem ser interpretadas, os médicos terão uma janela que lhes permitirá conhecer o estado de órgãos internos profundamente situados, como o pâncreas ou o cérebro, e muitas vezes difíceis de diagnosticar. De todos os estranhos fenômenos que encontraram com seu dispositivo de alta frequência, o que mais impressionou os Kirlians foi a capacidade de ver a moléstia antes do tempo. Aqui estava alguma coisa que os adeptos da acupuntura pareciam conhecer a fundo. Há até um velho aforismo na medicina chinesa: o médico superior cura antes que a doença se manifeste. O médico inferior só pode tratar da doença que não pôde prevenir. Acreditam os chineses que a ciência curativa mais elevada lida com esse nível invisível de energia. Através da leitura das pulsações, um facultativo experimentado determina se existe algum desequilíbrio no corpo equivalente de energia.
Aquilata as possibilidades de desarranjo num órgão muito antes que esse desequilíbrio de energia se traduza num fato físico. O seguir tenta reequilibrar o fluxo de energia e impedir a doença iminente. Na antiga China, as pessoas inscritas nos programas oficiais de atendimento médico ao povo pagavam ao médico de acupuntura para que este os impedisse de ficar doentes. Se adoecessem, era o médico quem lhes pagava. As fotografias kirlianas associadas ao conhecimento da acupuntura talvez conduzam a uma nova perspectiva tocante a algumas espécies de precognição. Todo o órgão do corpo, segundo a teoria da acupuntura, comunica o seu estado à pele, através dos caminhos da energia em forma de padrões energéticos. Um clarividente pode olhar para nós e profetizar: você ficará tuberculoso daqui a 10 anos. Em lugar de dar uma espiada no futuro, o profeta se inteira de problemas já existentes em nosso corpo energético ou os vê refletidos nas mudanças de cor da nossa aura. Até agora, vindas da ala esquerda, as ideias da acupuntura pareciam concordar com o que os kirlians haviam observado experimentalmente. Era estranho. E os paralelismos iam mais longe ainda. Os kirlians haviam descoberto que as emoções, os estados de espírito e os pensamentos têm um efeito drástico sobre as nossas fotografias energéticas. Eles ficaram sabendo que, na medicina chinesa, somos sempre encarados como um todo, conceito que inclui o corpo, a mente e o meio. Dizem os chineses que tanto os estados mentais habituais quanto os repentinos estados de espírito se refletem na energia vital. De acordo com eles, essa energia liga a mente ao corpo físico. Tal é o modus operandi das doenças psicossomáticas, o meio pelo qual a mente afeta o corpo. Um estado mental negativo de depressão atua sobre a energia vital como uma substância tóxica e se acabará manifestando em forma de doença. Inversamente, uma disfunção do corpo pode causar uma enfermidade mental. A correção do desequilíbrio da energia vital no corpo corrige o estado da mente. Por esse motivo, a acupuntura passou a ser um auxiliar da psicoterapia na União Soviética. Algo mais do que os simples estados de espírito deve ter provocado as mudanças registradas nas luzes que emanavam das mãos dos kirlians. Creem os adeptos da acupuntura que a energia vital no corpo liga o homem ao cosmo. Ocorrendo uma mudança no universo e no meio, produz-se uma ressonância na energia vital do corpo humano, a qual, por seu turno, afeta o corpo físico. Dessa maneira, o corpo se ajusta às mudanças que acontecem à sua volta. A energia vital, dizem os chineses, sofre a influência de uma porção de coisas, das estações, dos ciclos da lua, das marés, das tempestades, dos ventos fortes e até dos níveis de ruído. Afirma-se que uma doença e o seu tratamento podem ser afetados por qualquer uma dessas mudanças ocorridas no meio. Finalmente, a Universidade do Cazaquistão asseverou que o corpo bioplasmático é afetado por mudanças na atmosfera, exatamente como predizia a teoria da acupuntura. Graças ao alerta Dr. Gakin, o improvável aconteceu e a acupuntura e a fotografia kirliana passaram a andar juntas. Primeiro que tudo, a combinação acarretou um processo memorável na espécie de medicina usada por milhões de pessoas em todo o mundo. Um dos grandes problemas da acupuntura sempre foi a exata localização dos minúsculos, menos de 1 milímetro de extensão, pontos de tratamento da pele. Depois de estudar o processo kirliano, o Dr. Gakin e o engenheiro Vladislav Mikhailevsky de Leningrado inventaram um dispositivo eletrônico que localiza os pontos de acupuntura com uma precisão de 1/10 de milímetro. Chama-se tobiscópio. A Rússia apregoou essa invenção. O governo soviético exibiu-a na Expo 67 de Montreal, ao mesmo tempo em que fazia alarde de outros progressos da ciência soviética, como a espaçonave Vostok e o quebra-gelo atômico Lenin. Os soviéticos encaram com seriedade a acupuntura. Veja o apêndice: estudam em institutos de projeção, como o Instituto Médico Gorky e o Instituto Kirov de Medicina de Guerra em Leningrado. Os seus cientistas reuniram grande quantidade de dados experimentais, mostraram que, seja qual for a natureza dessa energia, ela não viaja sobre a pele, mas segue um caminho interno profundo. A acupuntura foi desenvolvida, modernizada,
combinada com os EEGs, os eletrocardiogramas, etc., na URSS e na Europa, os seus adeptos não somente utilizam agulhas para estimular os pontos da pele, mas também empregam a eletricidade estática, o som, a cortisona e o creme das glândulas suprarrenais em massagens. 17. 246.297. Iluminada pela fotografia kirliana, a acupuntura pode levar a novas formas de tratamento médico, mas existe uma implicação mais ampla, e talvez mais benéfica, nesse acasalamento do antigo com o moderno, uma visão mais unificada do homem, uma visão do ser humano ligado ao cosmo, uma visão do homem consciente, através do seu corpo secundário ou bioplasmático, das mudanças que se verificam nos planetas, no meio e no tempo, bem como das doenças, dos estados de espírito e dos pensamentos dos outros, e que reage a tudo isso, uma visão do homem como parte integrante e engrenada da vida na Terra e no Universo. Com os seus pontos assinalados, a acupuntura também propiciou um método plenamente desenvolvido para descobrir exatamente como o corpo bioplasmático reagia a todas as mudanças à sua volta. Os parapsicologistas agarraram-se à possibilidade e assim nasceu a ideia singular da acupuntura como instrumento de pesquisa da ESP. A acupuntura, a telepatia e o corpo bioplasmático. Seja ela o que for, a telepatia, onda física ou coisa imaterial, quando nos atinge, precisa estimular-nos fisicamente para que possamos receber a mensagem ou ver a visão. Nos Estados Unidos, os anos de pesquisa de Douglas Dean no Newark College of Engineering mostraram que, ao chegar-nos a mensagem telepática de alguém, modifica-se o volume do sangue em nosso corpo. A nossa mente consciente não tem percepção disso, mas um pletismógrafo, que revela as alterações do volume sanguíneo no polegar, mede com precisão a mudança. No Rosario College de Buffalo, Nova York, a irmã doutora Justa Smith descobriu, depois de complicadíssimas pesquisas científicas, que o psi pode afetar até as enzimas. As mais recentes pesquisas russas em Leningrado tinham demonstrado, ao que se dizia, que as alterações verificadas nas ondas cerebrais coincidem com o momento em que a telepatia atinge o corpo. Não precisamos estar necessariamente conscientes dessa mudança. Pesquisas realizadas em seres humanos com o polígrafo, detector de mentiras, também fornecem indicações do momento exato em que a ESP atinge o corpo, embora o conhecimento desse fato também possa não ser consciente. Tudo faz crer que a telepatia tem relação com o corpo inteiro. A ESP parece penetrar todos os níveis da atividade física corpórea. Há alguns anos, a senhora Garrett afirmou que o corpo energético, ou duplo humano, é o meio da projeção telepática e clarividente. Teria ela razão? Poderia o meio ser a mensagem? Os soviéticos puseram-se a conjecturar se o corpo energético capta primeiro a mensagem telepática e depois a reflete em nosso corpo físico. Eles precisavam de uma forma de medir claramente o efeito, se é que havia algum, da telepatia sobre a energia bioplasmática. Não podiam valer-se da fotografia kirliana. É perigoso colocar o corpo inteiro em campos de alta frequência durante um lapso qualquer de tempo. Em vez disso, voltaram-se para o antigo caminho da energia bioplasmática, ou vital. A acupuntura pousava no mundo da eletrônica. Um físico jovem e empreendedor, Victor Adamenko, inventou uma versão melhorada do toboscópio a fim de localizar os pontos de acupuntura. Em seguida, inventou um novo aparelho, a CCPA, a condutividade dos canais dos pontos de acupuntura. Veja o capítulo 12. A explicação cabal do como e do por que funciona a CCPA é complicada. Em palavras mais simples, ela utiliza uma combinação estratégica de pontos de acupuntura para medir as mudanças da energia bioplasmática do corpo. As variações energéticas podem ser registradas num gráfico e a intensidade da reação exposta numa escala numérica. Manuseamos alguns dados a respeito e uma fonte digna de todo zero crédito nos forneceu o seguinte relato. Uma turma de pesquisadores de Moscou decidiu usar a CCPA em experiências de ESP. Ligou às máquinas um grupo de controle e um grupo experimental de voluntários. Em seguida,
Os voluntários foram hipnotizados. Um médico, numa sala distante do mesmo instituto, tentou mandar sugestões telepáticas a voluntários específicos. À medida que o seu pensamento pulsava, os cientistas observavam atentamente os gráficos da CCPA e viram, assombrados, que as agulhas oscilavam para frente e para trás sobre a escala numérica à proporção que variava a intensidade das ordens mentais do médico. A telepatia estava influindo na energia bioplasmática dos corpos dos pacientes. Tudo indica que a telepatia é captada pela energia bioplasmática. O grande salto de imaginação dos cientistas fora recompensado. Os antigos cânones da acupuntura os haviam conduzido a um novo modo de registrar a telepatia. Dar-se-ia, porventura, que a mensagem de ESP se dirigisse primeiro ao corpo bioplasmático e depois ao corpo físico. Poderiam os cientistas assinalar o caminho preciso dos diferentes pensamentos nos mapas de acupuntura do corpo. Terão pensamentos diferentes e intensidades diferentes. Estas são algumas das perguntas que se impuseram aos pesquisadores russos. Os jovens cientistas já coligiram provas objetivas, científicas, de que o corpo bioplasmático tem conexão muito íntima com uma infinidade de fatos psíquicos não explicados. Pontos que nos tornam médiuns. Poderemos tornar-nos médiuns por meio da acupuntura. Alguns cientistas comunistas acham que sim. Os médiuns afirmam que podemos expandir a nossa consciência através do corpo energético humano. Os indícios parecem sugerir que, muitas vezes, a informação telepática é captada pelos nossos corpos mas nunca atinge nossa percepção consciente. Pela estimulação de certos centros do corpo com drogas ou exercícios, talvez seja possível tornar consciente a ESP que se aproxima. A filosofia indiana, assim como inúmeros clarividentes, sustenta que a força psíquica funciona através de certas glândulas, sobretudo a hipófise e epífise. Cientistas que encontramos na Tchecoslováquia e na Rússia acreditam que, visto poderem os pontos específicos de acupuntura comandar o fluxo de energia bioplasmática que passa pelos órgãos e pelo cérebro, a força psíquica talvez possa ser estimulada com o emprego da acupuntura. E nos mostraram diversas fotografias em que se detalhavam pontos de acupuntura no braço. Estimulando esses pontos com agulhas, pode-se intensificar a capacidade psíquica de uma pessoa, disseram eles. Mas não tentem fazê-lo se não tiverem um acupunturista experimentado. A aura, o corpo energético e as plantas. O processo kirliano produziu algumas fotografias muito estranhas de plantas. Luzes multicoloridas brilham em torno das plantas como uma luminosa cota de armas que identificasse cada espécie. Nas fotografias kirlianas, todavia, podemos ver também alguma coisa invisível para todos, exceto para o olho psíquico, raios de energia que fazem girar bolas de luz destacadas de uma planta e precipitadas no espaço. Utilizando o método kirliano, os cientistas fotografaram um caule de lilás com duas borbulhas. Na primeira fotografia viram plumas de luz que saíam das borbulhas e espiguetas luminosas formando uma coroa. Em seguida, cortaram cada borbulha pela metade. As espigas radiantes continuaram aparecendo, mais claras ainda. Os cientistas cortaram completamente as borbulhas. E viram grandes feixes de energia a partir da ponta do caule, saídos de caminhos específicos. O caule da planta brilhava como um pistolão. E havia outro mistério. De tempos a tempos, bolinhas eram disparadas em direções diferentes e logo desapareciam no espaço. O trabalho dos kirlians com as plantas mexeu com alguns cientistas soviéticos e os levou a investigar de novo a famosa descoberta de radiações da matéria viva feita na década de 193 pelo conhecido russo, Dr. Alexandre Gurvitch. Veja o apêndice A, 8. Familiarizados com as fotografias de plantas tiradas pelos kirlians, os soviéticos que conhecemos se mostravam interessadíssimos por outra espécie de trabalho com plantas. Insistiram conosco, de todas as maneiras, para que lhes fornecêssemos detalhes do surpreendente trabalho de Cleve Baxter, que causou sensação na América do Norte. Dono da escola Baxter de detecção de mentiras de Nova York, e reconhecido perito em polígrafos, Baxter anunciou,
Em 1968, que as plantas têm emoções, memória e ESP no decorrer de vários anos de cuidadosas pesquisas, descobriu que as plantas acusam uma reação mensurável no detector de mentiras quando qualquer coisa viva morre em sua presença. As plantas parecem reconhecer os próprios donos e responder a pensamentos e emoções de pessoas à sua volta. Diz Baxter, isso talvez indique a existência de uma percepção primária ou consciência em todas as células vivas. Será a energia que jorra das plantas nas fotografias kirlianas o meio vegetal de percepção? Será o corpo bioplasmático das plantas que reage à morte de coisas vivas ao seu redor? A senhora Garrett, que visitou o laboratório de Baxter, observou-nos, posso dizer como uma planta está reagindo pelas mudanças da sua aura, exatamente como vejo as auras que envolvem as pessoas. É possível que, um dia, quando se fizerem pesquisas sobre o corpo energético das plantas com o aparelho de Kirlian, se descubra a explicação do impacto altamente pesquisado que o PK, o pensamento, a oração e a música parecem exercer sobre as plantas. Uma janela aberta para o desconhecido. O homem é muito mais que uma máquina, disseram-nos como são os cientistas soviéticos, e a fotografia kirliana demonstra que possuímos mais dimensões do que supunhamos. O fato brilhante da existência do corpo energético é um descobrimento que envia investigadores em todas as direções, investigadores destinados a estabelecer algumas ideias novas sobre nós mesmos. O corpo bioplasmático que, segundo se supõe, todos possuímos, reage ao pensamento, à emoção, ao som, à luz, à cor, aos campos magnéticos, a qualquer mudança sutil do meio, desde a relva que pisamos até os planetas que raras vezes notamos. Um novo ponto de vista sobre a astrologia, sobre os biorritmos. Sim, mas talvez haja também implicações para a medicina, a psiquiatria, e até para a sociologia e a filosofia. Aqui está o mundo quase inexplorado da nossa sutil interação com todos e com tudo, o mundo do plasma, do mudável tecido do universo, que liga todos a todos, e nós, no dizer dos russos, fazemos parte do tecido. O descobrimento kirliano tem implicações globais para as coisas psíquicas também. Com ele talvez se demonstre que a cura psíquica do corpo e da mente é uma questão de equilíbrio das energias do corpo bioplasmático. Depois de compreendida, essa espécie de cura poderia ser feita com precisão e não da maneira precária como hoje se faz. Se a telepatia se move em nosso corpo bioplasmático, pode tornar-se compreensível a razão por que a ESP parece ser captada por todo o nosso corpo físico, porque o sangue e as ondas do cérebro reagem à telepatia, quer estejamos recebendo uma mensagem consciente, quer não a estejamos recebendo. Além disso, existe a visão sem olhos e a rabdomancia. Até agora, ninguém conseguiu explicar por que a varinha hidroscópica se inclina onde há água debaixo da terra e os dedos são capazes de conhecer as cores. Talvez o corpo bioplasmático seja o elo que falta e que nos conduzirá à explicação dessas e outras capacidades inusitadas, como Perkadinela Mikhailova. Veja o apêndice A, 4. O efeito kirliano e a descoberta de um corpo energético pelos biofísicos soviéticos também proporcionam uma confirmação independente da extensa pesquisa sobre a existência de um corpo equivalente, feita nos laboratórios Delawa em Oxford, na Inglaterra. A pesquisa pioneira de George Delawa no campo do biomagnetismo tem sido ignorada no Ocidente, mas os comunistas demonstraram considerável interesse por ela e até mandaram um cientista soviético visitar o laboratório Delawa há vários anos. A obra de George Major Delawa tem vastas implicações para a parapsicologia e para a compreensão da força misteriosa que permite a percepção à distância por qualquer célula viva. Os cientistas que examinaram a fotografia kirliana gozam de alto conceito no mundo das ciências puras na Rússia e, em sua maioria, não têm conexão alguma com a parapsicologia. Uma grande universidade publicou circunstanciados relatos científicos delineando o corpo bioplasmático. E preciso que haja novas pesquisas dentro e fora da Rússia para que possamos dizer, definitivamente, que os cientistas soviéticos interpretaram com exatidão as belas fotografias dos kirlians.
Entretanto, o descobrimento de Kirlian promete dar-nos algumas respostas muito esperadas e produzir uma nova geração de perguntas. E fantástico, é um mundo de fogo. E, o que é mais extraordinário, faz parte de todo ser humano. Como disse Semyon Kirlian, isto é um começo e não é pouco. 19. Uma feiticeira soviética prediz. Uma feiticeira num prédio suburbano de apartamentos em Moscou. Durante os preparativos para o 50º aniversário da Revolução Soviética, o escritor e redator do New York Times, Harrison Salisbury, escreveu a respeito de conhecida feiticeira soviética, que predissera: a Revolução Bolchevique não viverá o suficiente para assistir ao seu 50º aniversário. E evidente, diz Salisbury, que os moscovitas da era espacial não acreditam nos guardadores do caldeirão, mas, sem embargo disso, as palavras da feiticeira tiveram um efeito desagradável. O soviético sofisticado também diz não acreditar nos adivinhos que predizem todos os anos se a guerra vai ou não rebentar e vê um futuro militar em brancos cogumelos que brotam ao pé de bétulas pálidas e com trema verde escuros pinheiros. A escassez de cogumelos é um bom prenúncio de paz. Espreitadores de bolas de cristal, magos, feiticeiras, bruxas, sábios que falam com os animais da floresta, sabedões que secam a vaca do vizinho ou tecem uma teia para pear um companheiro errante. Os soviéticos podem ser capazes de enviar cosmonautas à Lua, mas ainda não conseguiram dispersar de todo a multidão confusa que dança ao luar sobre a boa terra preta da Rússia. Os mágicos, como um amigo russo lhes chamou, não têm muito trabalho, mas subsistiram melhor nas cidades soviéticas do que os membros da outra profissão mais antiga do mundo. Na zona rural, as artes mágicas populares andam de um lado para outro e tecem os seus encantos exóticos. Não admira que persistam os velhos engabelos. A Rússia sempre foi íntima do invisível, sempre se empolgou com ele, sempre tentou experimentá-lo e controlar-lhe as forças. O anseio básico permanece. Trate-se embora do professor universitário ou dos ciganos maltrapilhos dos parques soviéticos que se oferecem para ler qualquer mão que lhes estende alguns rublos. De acordo com a feiticeira inglesa Sibyl Lake, existem na Rússia assembleias organizadas de feiticeiras que mantêm comunicação subterrânea com todas as feiticeiras do Ocidente. Por um salto fortuito dos acontecimentos, e esperamos que não tenha sido por artes mágicas, ficamos conhecendo uma feiticeira russa. Feiticeira foi o nome com que ela mesma se identificou. Chamar-lhe-emos Zima, mulher cujo caminho cruzamos, oportunamente, em Kiev, capital da República da Ucrânia, outrora capital de todas as Rússias. Há 1000 anos, quando Moscou era apenas um lamacento entreposta comercial às margens de um rio do norte, Kiev, poderosa nas artes e riquezas bizantinas, no saber e no comércio, dominava um suntuoso território. Há muito tempo desvinculada do poder, Kiev, hoje em dia, é uma cidade desafogada e graciosa, que no verão se converte em estação de veraneio, cheia de música. A nossa feiticeira concordou em encontrar-se conosco num parque entre as rochas que rolam o rio de Dnieper. Com amigos, escalamos o que parecia um parque vertical até chegar a alguns bancos sobranceiros à torrente, que se estendia lá embaixo. Uma mulher esperava, sentada, num banco, com os cabelos trançados e presos num coque desluzido, envergando uma blusa e uma saia, sardenta e queimada do sol, mas parecia uma veranista de meia-idade, solidamente construída. Ah, estão aqui, ela riu-se porque chegávamos bufando. Uma amiga russa ajudou na tradução e fomos apresentadas a Zima. Sou uma feiticeira, disse ela. Mas era também um bom papo. Na área do ocultismo, explicou, tivera algumas experiências quando criança. Entretanto, só aprendi a utilizar os meus poderes depois que cresci. Tudo aconteceu porque uma parenta minha, de quem eu gostava muito, ficou doente. Não apenas doente do corpo, ela estava totalmente arrasada. Parecia até incapaz de terminar a escola. Os médicos desistiram. Todo mundo desistiu, suspirou Zima. Mas qualquer coisa me dizia que talvez as feiticeiras do campo, que possuíam os conhecimentos antigos, pudessem ajudar.
Percorri as aldeias, através da Sibéria. Oh, exclamou, existe ali uma infinidade de feiticeiras e bruxos. Falei com todas as que encontrei. Comecei a aprender. Zima é de opinião que a sua viagem pelos antigos conhecimentos valeu a pena. Quando voltou à sua cidade com algumas poções e outros tantos conhecimentos, a parenta a quem ela tanto queria recobrou a saúde. Depois disso, Zima enveredou pelo caminho da feitiçaria, não por dinheiro, como em muitas feiticeiras russas, mas para desenvolver os seus poderes. Zima tem instrução superior e, por estranho que pareça, trabalha num campo técnico. Um médico que era um homem muito culto me deu isto, disse ela. E exibiu uma admirável esculturazinha, cujas linhas pareciam crepitar de movimento, um objeto sagrado, que não pertencia ao cristianismo, mas a uma religião muito mais antiga. Era sua ligação com um dos deuses. Um deus risonho. Muito poderoso. E através dele que recebo as minhas informações. Foi-nos permitido olhar, mas não tocar. Os deuses estão em toda parte, contou-nos Zima. Umas poucas vezes pude vislumbrá-los no ar. São lindos. Muita gente não acredita que existam. Mas isso não tem importância. Eles estão aqui. Zima emprega o símbolo para unir-se ao seu Deus e tornar conscientes as suas impressões psíquicas como a médium de Washington, Jean Dichon. Emprega uma bola de cristal e os médiums mais propensos à tecnologia olham para uma tela vazia de TV em minha mente. Zima, contudo, ouve muito mais do que vê as suas informações. Mas agora já sou capaz de ver imagens do futuro na água. Imagens paradas. Ainda não se movem, já me disseram, porém, que elas se moverão se eu me exercitar. As suas previsões são precisas ou lhe acodem em forma de símbolos. Às vezes, vêm simbolicamente. Não sei porquê, mas sempre que vejo soldados com uniformes das guerras napoleônicas, é sinal de que há morte no meio. Entramos a fazer conjecturas sobre a reação de uma feiticeira russa para a psicologia. Encararia ela tudo aquilo como uma brincadeira de crianças, um recém-chegado. Zima achava formidável. Ler a respeito do médium Carlo Nikolaev já não é sem tempo que os cientistas comecem a investigar. Se ao menos tivessem principiado um pouco mais cedo. O pessoal não sacudiria a cabeça quando eu via coisas. O pessoal parecia significar, em particular, os parentes de Zima, muitos dos quais eram membros do partido. A inclusão de Zima na família, com todos os seus deuses, devia ser para essa gente motivo de grandes dores de cabeça. Minha família também me chama de feiticeira, mas para dizer que sou louca. Meu primo fica danado da vida. Zima riu-se, balançando o corpo para frente e para trás. Ele chegou a rasgar um material de ocultismo que eu estava estudando e vi quando tentou jogá-lo pela privada. Mas tenho mais. É por causa dele que estou tão interessada nessa nova ciência da parapsicologia. Assumiu de repente um ar solene. Que dirá ele quando a ciência provar que se podem ler pensamentos e ver o futuro? Hein? Perguntou, dando uma cutucada numa das nossas companheiras. Assim, pode ser que eu não esteja tão louca. Os errados talvez sejam ele, rematou, prazenteira outra vez. Estaria disposta a responder algumas perguntas que lhe fizéssemos sobre o futuro. Ah, fez Zima, chupando os lábios como se estivesse realmente experimentando a ideia. Sim, está bem, assentiu, finalmente, tirando de novo a esculturazinha da bolsa bordada com cores vivas. Perguntamos o que aconteceria na eleição presidencial norte-americana. Estávamos no dia 6 de julho de 1968. Havia mais de 5 semanas que não recebíamos notícias dos Estados Unidos, a não ser a do assassino de Robert Kennedy. Com os cotovelos nos joelhos, Zima concentrou-se nas linhas rodopiantes do seu símbolo. Ele diz que a América marchará para a direita. Você quer dizer que os republicanos vencerão, ou o quê? Silêncio. Zima ouviu outra vez. Ele está repetindo que a América marchará para a direita. E é a única coisa que a salvará. A América será salva. As coisas, ali, provavelmente vão piorar, mas ainda será melhor, muito melhor do que qualquer outro lugar.
É difícil decidir o que quer dizer direita no dicionário de um antigo deus risonho ou no de um cidadão soviético, mas como não se aventou nenhum sinônimo, a nossa pergunta seguinte foi sobre o problema racial. Ficará mais calmo, disse ela. Os tumultos diminuirão, mas mesmo assim haverá uma luta muito forte. E o Canadá? O Canadá se cindirá. Será dividido. Mas o povo não sentirá muito. E os problemas do mundo? A China quer ser amiga da América. Vocês podem não acreditar nisso agora, mas ainda hão de ver. A Rússia e a China ficarão mais separadas, muito mais do que agora. E, disse ela, com um largo sorriso, ele diz que, um dia, a Rússia e a América serão amigas. Um dia. Aqui na Rússia, prosseguiu, em tom mais sombrio, as agitações estão chegando. Poderão durar até uns 15 anos. Depois disso, muitas das novas ideias que hoje estão sendo ventiladas terão uma oportunidade. Compreenderemos melhor o poder da mente. Daqui a 15 ou 20 anos a parapsicologia será importantíssima. Muitas pessoas que estão hoje nesse campo, ocuparão cargos elevados. As massas na Rússia não terão permissão para ler o seu livro sobre ESP, mas uns poucos escolhidos o verão e lerão. Zima fez algumas predições pessoais a respeito do nosso próprio futuro. Previu também um acidente meio exótico, pouco comum, que envolveria uma amiga nossa e que subsequentemente se verificou. Chega, chega, disse Zima. Minhas amigas aqui me fariam falar a noite inteira. Não sei se o que acabei de dizer está certo ou errado. Vocês terão de verificar. Aliás, o que me espanta é que o Deus tenha concordado em falar comigo. Hoje de manhã eu estava muito perturbada. Aconteceram coisas desagradáveis. Geralmente, nesses casos, não recebo nada durante dias e dias. Mas hoje nadei bastante, a água sempre me ajuda a afinar-me outra vez. Teremos de esperar para ver se foram corretas ou não as predições de Zima a nosso respeito, visto que elas só estão programadas para acontecer daqui a alguns anos. Quanto às predições sobre acontecimentos internacionais, manda a justiça que se diga que carecem um pouco dos elementos de cultura que lhes teria acrescentado um vidente ocidental. Os soviéticos só recebem fragmentos infinitesimais de notícias a respeito dos acontecimentos mundiais ou mesmo dos movimentos do seu país no cenário internacional. Depois que Zima fez as suas predições no verão de 1968, realizaram-se as eleições presidenciais nos Estados Unidos e, como todo mundo sabe, elegeu-se um presidente republicano. Os tumultos raciais desde então foram menos violentos do que nos anos anteriores, ao passo que a luta continua num sentido mais construtivo. No panorama internacional, a China, pela primeira vez, estendeu alguns tentáculos na direção do Ocidente e preparou-se para estabelecer relações diplomáticas com o Canadá. Só vários meses depois de havermos encontrado Zima tiveram os russos as primeiras gotas de notícias sobre refregas com os chineses nas fronteiras orientais. As informações chegaram como um tremendo choque para o cidadão soviético comum. A partir de então, o conflito ao longo da fronteira sino-soviética piorou, com reencontros que se espalharam desde o ponto mais oriental de Khabarovsk até a Ásia Central. No interior da Rússia, a propaganda anti-chinesa se tornou virulenta e o governo proibiu as audições da rádio de Pequim em território russo. A China desencadeou uma campanha anti-soviética total. Parece que a predição de Zima de que as coisas na Rússia se agravariam começou a confirmar-se. Meses depois do nosso encontro com ela, os stalinistas voltaram ao poder, expurgaram-se os liberais de posições importantes. Os poucos dissidentes que falavam sem rebuços foram mandados para campos de trabalhos forçados. Talvez Zima tenha razão e só daqui a mais de um decênio as novas ideias poderão criar raízes na URSS. Zima não quis fazer-nos companhia numa refeição ligeira. Sou vegetariana. Isso ajuda os meus poderes. Apertamos as mãos. A nossa feiticeira deu-nos a ambas uma palmadinha no braço. Lembre-se. Peçam aos deuses. A única coisa que têm de fazer e pedir. Eles farão tudo por vocês. Depois, afastou-se, perdendo-se no meio da noite,
enquanto as suas sandálias matracolejavam pelo caminho íngreme. Seja ela o que for além disso, Zima é uma mulher imensamente atraente, excêntrica, individualista, de espírito curioso, voltado para todas as direções, e transbordante dessa humaníssima simpatia com que muitos russos nos envolvem. Curadores populares. Como Zima, as feiticeiras sempre tentaram predizer o futuro. Infinitamente mais fascinante para a maioria dos russos, contudo, era a ideia de que a feitiçaria poderia trazer-lhes um futuro cheio de rublos, prenhe de amor e, o que era ainda mais importante, extraordinariamente saudável. A imprensa soviética vocifera contra as feiticeiras curadoras, mas o Komsomolskaya Pravda, jornal da juventude, aconselhou aos seus leitores: se você cair doente no campo e não houver um médico por perto, não se envergonhe de procurar, na emergência, um bruxo que lhe tenha recomendado. O conselho talvez não seja tão mau assim. Preparando seus remédios, as feiticeiras russas elaboraram extensa farmacopeia popular que a ciência soviética está começando a estudar em seu próprio benefício. Os soviéticos descobriram, por exemplo, que existe poderosa atividade antibiótica em compostos especiais de morangos e framboesas, que as feiticeiras recomendam com frequência. Os atilados cientistas soviéticos estão estudando também outra velha e exótica forma de curar, apelidada terapia das flores pelo Dr. Nikolai Yurchenko. Depois de 15 anos de estudos num sanatório de Sukhumi, o Dr. Yurchenko acredita que determinadas plantas e árvores ajudam a curar determinadas doenças, efetivamente, e não apenas psicologicamente. A proximidade de rosas vermelhas, ao que se afirma, fortalece o sistema nervoso. Outro cientista, Akaki Kerezelidze, do Instituto Georgiano de Agricultura Subtropical, prevê parques curativos cientificamente planejados para malhas específicos. Se você quiser viver até uma idade muito avançada, diz ele, terá de cercar-se de beleza útil, e não de beleza ociosa. Houve, e parece que ainda há, muitos charlatães entre os médicos feiticeiros. Nos meados da década de 1960, a revista soviética Crocodile arpou um bruxo de Bashkir, que tratava os seus pacientes fazendo-os engolir titica de galinha e vomitar honorários de $28. Às vezes, noticiou Crocodile, até altas patentes do exército e bacharéis viajavam milhares de quilômetros para consultar esse dúbio mágico num celeiro. Em 1968, o jornal soviético Trud escreveu a respeito de dúzias de pessoas que faziam longos percursos para ir bater à porta de uma curadora de aldeia aparentemente mais eficaz, Ekaterina Zlobini, de 69 anos, se bem ela mesma diga que tem 90. Mora na região de Volgograd e diagnosticam os cidadãos agarrando-lhes os polegares direitos. O seu tratamento é uma reza e um punhado de ervas milagrosas que custa 8 rublos. A magia de Caterina já lhe valeu um televisor, uma geladeira e um táxi particular, além do amor dos conterrâneos, que alugam aposentos e vendem comida aos seus pacientes. A explicação oficial da polícia para deixá-la em paz é que ela está velha demais para incomodar e ser incomodada. Além disso, ninguém disse, até agora, que não curou pelo menos algumas pessoas. No dizer de Zima, ainda existem feiticeiras do velho tipo de megeiras cacarejantes, azedas e assustadoras como Baba Yaga, a bruxa dos contos de fadas russos, que vivia numa choça montada sobre monstruosas pernas de galinhas. Uma feiticeira maldosa mora perto da minha tia, contou-nos Zima. Raramente vou até lá, pois ela emite péssimas vibrações. E essa feiticeira está sempre fazendo coisas desagradáveis, como contar às pessoas quando vão morrer. Essa é a espécie de bruxa que usaríamos para definhar o porco do vizinho. O poder das feiticeiras sobre a saúde dos animais domésticos foi muitas vezes mais exalçado do que o seu poder de cura dos seres humanos. Em Doutor Zhivago, Boris Pasternak evoca uma orgulhosa feiticeira russa, Kubarika, que vive com os guerrilheiros numa floresta siberiana coberta de neve. Zhivago vê Kubarika pronunciar um encantamento, do tipo que ainda se usa, a fim de curar uma vaca sarnenta. Beleza, a vaca,
Ficará boa, assegura Kubarika ao dono do animal. Depois, num momento de generosidade, revela uma visão fugaz do mundo invisível que lhes gira ao redor das orelhas. Lá, aqueles galinhos trançados, aponta Kubarika. Vocês acham que não há nada. Mas um duende está fazendo uma grinalda. Ela contempla os imóveis e negros pinheiros ao redor da clareira. Vê um furioso campo de batalha em que se perseguem mutuamente as hostes do mal e do bem. Kubarika sabe que a neve torvelinhante, na realidade, são lobisomens à procura de filhotes perdidos de feiticeiros, e que a bandeira vermelha, a bandeira dos guerrilheiros, na verdade, é o lenço purpurino da morte atraindo jovens para a hecatombe e espalhando a pestilência sobre a terra. Pasternak dá a Kubarika uma formosa canção para cantar, uma canção de amor e de vida dirigida a Sorvez Brava. Ela vibra no atento Givago, levando-o finalmente a buscar de novo a própria vida perdida. Além das feiticeiras, outros curadores não ortodoxos vivem na URSS. Ficamos sabendo em Moscou que alguns médicos estão examinando uma médium chamada Rosova, capaz de ver clarividentemente e diagnosticar com proficiência uma série de enfermidades. Diz essa mulher que os micróbios das doenças lhe contam o seu nome. Certo número de curadores psíquicos apareceu na década de 1960, sobretudo nas partes mais distantes da URSS. Um curador altamente conceituado esteve conosco na conferência de Moscou. Ele tem bem mais de 90 anos, murmuraram, insistentes, os nossos amigos soviéticos, embora o homem aparentasse, quando muito, 65. Talvez o maior dos curadores populares tenha sido Karlotovich Zeling. Um homem de cabelos brancos como a lua, que lhe chegavam até os ombros, barba, bondosos olhos azuis, e um rosto inteligente, concentrado, foi como um contemporâneo viu nos anos 30. Os doentes acorriam de todas as partes para serem diagnosticados e tratados por Zeling na longínqua cidade siberiana de Tomsk. Um cientista descreveu-lhe o trabalho. Zeling, um homem zarrão bem apessoado, estende a mão. Nada sabe a respeito do paciente, que está inteiramente vestido, não obstante, a sua mão pesquisa com facilidade, circulando acima do corpo. O senhor extraiu o apêndice, diz Zeling. É verdade. Ontem foi o meu primeiro dia depois da operação, responde o paciente com um largo sorriso. Pessoas doentes, entram na sala, uma depois da outra. Zeling faz o diagnóstico de cada uma, dá a cada um o método exato de tratamento. Segundo um pequeno grupo de dedicados biologistas, Zeling diagnosticava qualquer coisa. Estendia as mãos sobre ovos. Macho. Fêmea. Invariavelmente, diziam os cientistas, conhecia o sexo do pinto não nascido. As suas manoplas oscilavam sobre fotografias encobertas de pessoas. E ele sempre conseguia identificar-lhes o sexo. Zeling, que deveria ter a aparência de um eremita siberiano de antanho, reviveu algumas das mágicas lendárias dos espelhos. Ele era capaz de dizer corretamente aos cientistas o sexo da última pessoa que se mirara num espelho pendurado na parede. Antes dos grandes expurgos do fim da década de 1930, o talentoso siberiano, ao que se afirma, ensinou a ler com as mãos alguns cientistas que tentavam medir as energias vivas provenientes do curador. E eles concluíram que o seu dom era a radioestesia. Zeling costumava carregar um prisma. Olhando no seu prisma triangular, ele via alguma coisa que ninguém mais podia ver, o tempo que faria no dia seguinte. Recorda um dos cientistas, muitas vezes, enquanto caminhava pela varanda, o misterioso velho perscrutava o seu prisma e dizia, o azul está aumentando. Vai chover. Ele acertava sempre. De uma feita, Carla exclamou, azul. Acaba de saltar, abrupta, repentinamente. Há um grande aumento. Leiam os jornais. Deve ter havido, em algum lugar, uma erupção vulcânica. Logo depois os jornais noticiavam violenta erupção vulcânica, no Oceano Pacífico. Um membro, hoje idoso, do círculo de Zeling disse recentemente, estudar a radioestesia quando nós a estudamos era perigoso.
Caçavam-se pesquisadores como se caçam feiticeiras. Num golpe selvagem, desferido na época do culto da personalidade, isto é, durante o regime de Stalin, Carl Zeling foi assassinado em 1937. Um cientista sobrevivente, que trabalhou com o curador, acredita que Zeling será reabilitado como um dos primeiros e conceituados praticantes da radioestesia médica, uma nova área de pesquisa. Comentário do mesmo cientista sobre o sistema curativo de Zeling. Ele nos conduziu a novas e extraordinárias ideias sobre a natureza da vida, particularmente sobre a natureza energética do pensamento, ideia que nos levam tão longe que ainda temos receio de expressá-las. Uma estufa sobrenatural. Desde o princípio, as autoridades soviéticas foram, literalmente, caçadoras de feiticeiras. Tanto quebravam a espinha dos ocultistas úteis e dos místicos religiosos, quanto abatiam os impostores e gananciosos. Não é tão difícil assim compreender, em parte, a desapredada oposição dos primeiros soviéticos a tudo o que parecesse, de um modo ou de outro, aliada ao sobrenatural. A velha Rússia não era apenas um viveiro de crendices, era também um jardim botânico de 10.000 quilômetros de superstições. Todas as coisas grotescas que o mundo conhecia e algumas que não se conheciam em parte alguma medravam na Rússia. Lobisomens de todos os gêneros e feitos rondavam as florestas espreita dos incautos. Vampiros voejavam redivivos a cada pôr de sol, não o elegante conde Drácula, senão monstros que roncavam nas suas esfarrapadas vestes tumulares. Fantasmas deambulavam, uivavam espíritos noturnos. Não se tratava de lendas, pois o povo vivia tudo aquilo. As superstições na velha Rússia eram tão concretas e perniciosas quanto os piolhos que infestavam a maioria da população. Muita gente considerava os encantamentos, amuletos, poções, ós e mandingas verdadeiras necessidades da vida. Entretanto, as feiticeiras pré-freudianas realizaram um bom trabalho analisando sonhos. Em lugar de ficar vendo televisão, as vovozinhas atiravam na água pedaços de cera quente e viam o futuro quando eles endureciam. Muitas famílias possuíam um duende benfazejo doméstico e as ninfas animavam os campos. De um modo geral, todavia, Caliban se achava com maior frequência do que Ariel invisível onipresente. A julgar pelos relatos, ocorriam engarrafamentos de tráfego de espíritos pouco limpos empenhados em entrar e sair de russos surpreendidos pela noite. Os relatos de médicos do fim do século XIX falam de mulheres numa parte do norte da Rússia periodicamente possuídas por demônios vociferantes, que as obrigavam a surrar quem estivesse por perto, quebrar pratos, espumar, dançar e amaldiçoar até caírem de pernas para o ar, quando o demônio escapulia. A sociedade já esperava essa possessão e, provavelmente por isso mesmo, o fenômeno ocorria quase que anualmente. Tanto homens quanto mulheres precisavam acautelar-se dos íncubos e súcubos, demônios ou espíritos amantes. O Dr. Leonid Vasiliev refere um caso de um súcubo que lhe foi relatado por volta dos anos 20. Entre mentes, milhares de truãos erravam pelo país, venerados pelos camponeses, pelos fidalgos e até pelos bispos. Quase sempre idiotas infelizes, os seus conselhos eram solicitados pelos grupos mais elevados. Muitas vezes esses desgraçados tinham um discípulo que lhes interpretava os balbucios para os não iniciados e faziam a coleta das oferendas agradecidas. Ramos estagnados da própria igreja promoviam a crença em diabos e trasgos e davam origem a estranhos cultos masoquistas e os mais singulares arroubos de êxtase religioso. Uma dama aristocrática se tornou conhecida pela sua santidade porque desmaiava sempre, em êxtase divino, quando a preposição de era pronunciada em determinada parte da missa. Tentando jogar uma ou duas tábuas por cima do pântano no fim do século XIX, Alexandre Aksakov, homem culto, viajado, conselheiro do czar, veio a ser o primeiro pesquisador psíquico da Rússia. Foi ele quem levou o famoso médium norte-americano D.D. Omi a São Petersburgo em 1861. Norte-americanos e ingleses discutiam teologia, metafísica e até a teoria sobre a eletricidade para explicar os poderes de Omi. Os russos, porém,
chegaram a conclusões muito mais sólidas. Espalhou-se a notícia de que Omi adquiria os seus poderes dormindo todas as noites numa cama cheia de saudáveis gatos pretos. Alexandre Aksakov, que se acabou tornando espiritualista, realizou inúmeras